Salve, salve galera do Shark Brasil, inevitável dizer que estamos a ponto de ter a final antecipada, não só a final antecipada, mas porque não a final das finais antecipadas, até porque ao longo do Campeonato Brasileiro algumas vezes falamos nesse termo, final antecipada, envolvendo dois times que até então eram tidos como os grandes favoritos do Campeonato Brasileiro. Mas chegando à penúltima rodada, a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos aí Flamengo e Inter, que jogarão no Maracanã neste domingo, times que estão separados por apenas um ponto. Então tem aposta muito quente por aí, tem grande prognóstico aí, onde vamos aprofundar nesse grande jogo, essa grande decisão. Essa que é a melhor maneira de tratar desse jogo. Mas olha, o São Paulo está correndo por fora, a gente também vai falar sobre isso no decorrer do vídeo e também dar uma pincelada, né, dando palpite nos 9 jogos que completam essa 37ª rodada, histórica 37ª rodada desse Campeonato Brasileiro tão imprevisível e cheio de emoções, uma verdadeira gangorra. Fique ligado por aí que vem muita aposta, tá quente para você se dar bem aí e, por que não, dê o seu palpite sim, seja no jogo ou para quem será o campeão. Fique ligado, hein? Inevitável não falar de Flamengo Internacional. As duas equipes se enfrentam neste domingo no Maracanã, uma pena o Maracanã vazio, com certeza seria o Maracanã lotado, até num remake do que foi a decisão de 87, na época com o nome de Copa União, mas com peso, né, de Campeonato Brasileiro. Na época o Flamengo se deu bem, né? Aquele timaço do Flamengo se deu bem em cima do Inter, né? Outra relação histórica desse confronto nem tão direta é que em 2009, né, o Flamengo assumiu a ponta justamente depois da penúltima rodada e o Inter, né, vinha atrás com chance de ser campeão. O problema foi para o Inter, né, que o Flamengo encarou em casa o Grêmio e o Grêmio jamais iria aliviar para o Inter, ainda mais que o Grêmio, enfim, não tinha necessidade alguma de buscar a vitória. E deu no que deu, Flamengo campeão e o Inter vice de novo, né? Mas o Colorado está querendo fazer diferente dessa vez, né? Logicamente, até para quebrar esse incômodo jejum sem títulos brasileiros desde 1979, né? Nesse caso, o Internacional tem a vantagem, né? Porque tem um ponto de diferença para cima do Flamengo. Então, o que acontece? Hoje, o Inter é o único time do Campeonato Brasileiro que pode conquistar o título com uma rodada de antecipação. Porque, ganhando do Flamengo, ninguém consegue mais alcançar o Colorado. Se der empate, o Inter continua bem na fita porque vai para a última rodada dependendo só de si. Vai encarar o Corinthians, vem caindo. Quando em compensação o Flamengo vai para o Morumbi encarar um São Paulo, hein? Já vou dar aquele spoilerzinho, mas a situação do São Paulo é a seguinte, né? Estou gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 18, mas, né, nessa sexta-feira o São Paulo joga com o Palmeiras, né? Jogo adiado da 34ª rodada. Se o São Paulo ganha, o São Paulo vai para 65. O que o São Paulo precisa? Precisa torcer para o empate entre Flamengo e Inter, porque o Colorado iria para 70 pontos, o Flamengo para 69. E aí o que rola? Nessa rodada 37, o São Paulo pega o Botafogo, que é, enfim, a mãe dos times que precisam de vitória. Contando aí com mais uma vitória, o São Paulo chegaria a 68. E aí o que o Tricolor precisaria? Contar que seu arquival Corinthians ganhe do Inter, aí o Inter estaciona nos 70 e o São Paulo tem o quê? Jogo direto com o Flamengo, né? No Morumbi, e aí o Tricolor ganhando conquista o título brasileiro. Então, a gente está falando aí em final antecipada, se tudo isso que eu estou falando acontecer até o término da 37ª rodada, aí teríamos uma nova final, mas não antecipada, seria uma final de fato, né, na última rodada entre São Paulo e Flamengo. Mas vamos nos ater às apostas, né, nesse jogão entre Colorado e Flamengo.
Então, já falei sobre essas possibilidades, então imaginemos aí, vamos aí passar por os odds regulares, para você ter uma ideia mais clara, vamos lá. A vitória do Flamengo mandante está cotada a 1,80 para 1. No caso do Inter, olha aí que maravilha, em vitória do Colorado 5 para 1, quer dizer, independente do placar, o Inter ganhando rende lucro de 5 para 1 e resultado que dá o título brasileiro para os comandados do Abelão. E o empate 3,25, né? Que aí empurra a decisão para a rodada seguinte. Galera, independente do vencedor, seja Flamengo ou Inter nesse jogo, eu acho muito difícil, mas muito difícil mesmo que essa equipe vença por um gol mais de diferença. Será uma partida muito estudada. Eu acredito que o Inter comece esse jogo com o Abelão ali, bem ao estilo Abel Braga, né? Um pouco uma emulaçãozinha daquela final contra o Barcelona de 2006, quando os catalães eram franco favoritos, nesse caso o Flamengo, né? Tem até um papel um time melhor, jogando no Maracanã, enfim. E tem a obrigação de sair para cima. Então eu acredito que o Abel vai começar com um senhor cinturão ali defensivo, né? Nas imediações da grande área, disputando completamente as ações do Flamengo e torcendo ali por aquela bola marota, né? Num contra-ataque para tentar fazer um 1-0 e ainda segurar de vez. Porque o Flamengo, mesmo que abra o placar, não espero que o Inter também vá se projetar. Até porque o Inter pode fazer isso com mais cautela, porque o empate lhe é favorável. Então eu acredito que se tivermos vencedor, essa equipe vai ganhar por um gol de diferença. E tem os odds nesse sentido. Se você acha que o Flamengo vai ganhar por um gol de diferença, o lucro é de 3,50 para 1. A mesma situação no caso do Inter paga ainda melhor, 6 para 1. Se eu for falar no meu palpite, pensando no estilo Abel Braga, eu acho que o Inter vai se segurar de uma forma assim heróica, lembrando que o Inter vem de um segundo turno espetacular, chegou a ostentar uma série de 9 vitórias e teve jogos épicos. O mais dele com certeza foi a virada para cima do Inter com 2 gols, enfim, na fase final ali, inclusive nos acréscimos, depois dos 50 minutos com um pênalti polêmico. Então eu acredito que o Inter vai segurar esse empate na marra e na garra e vai ser sem gols. Sabe quanto é a cota? 8,50. Enfim, é um resultado belíssimo. Agora, se você acreditar também nessa pegada que ambas as equipes não irão marcar, tem um número aí um pouquinho mais módico, 1,80 para 1. Beleza, galera? Esses foram, os odds, as cotas que eu separei para Flamengo e Inter. Vamos dar uma pincelada muito rápida na rodada, assim, com velocidade de narrador de turf. Vamos lá. Começando, Coritiba e Ceará. Vitória do Coxa cotada a 4,1, Ceará 1,80, empate 3,40. Meu palpite, Ceará. Na sequência, Fortaleza e Bahia, jogão, jogo direto, com vistas à fuga do rebaixamento. Fortaleza cota 2,15 para 1, do Bahia 3,40, empate 3,25. Acho que dá empate. Sport Clube Atlético Sonolento Mineiro. Sport, precisando muito da vitória, vai conseguir ganhar na Ilha do Retiro. A cota é 4,60 para 1. Vitória do Galo, se for o caso, 1,77 para 1 e o empate 3,44. Outro jogo para lá de sofrido, Corinthians e Vasco. Corinthians querendo vaga na Libertadores, vindo de 2 derrotas, no caso para Flamengo e Santos, e o Vasco numa situação muito difícil, ali no Z4, precisando vencer de qualquer maneira, mas acho que dá timão, que ainda tem chance de Libertadores. Enfrentou 2 adversários muito difíceis. Vasco joga fora, esse é outro problema. Para mim, o Corinthians vence, a cota 1,90 para 1, na cota do Vasco 3,85, empate 3,25. Santos Fluminense, que jogão, hein? Dá Santos para mim, mesmo com a grande frase do Fluminense, que o Santos precisa ratificar a vaga na Libertadores. Entrou no grupo,
Está em oitavo, precisa chegar a isso. Vitória do Peixe cotada 2,05, do Flu 3,45, empate 3,15. Grêmio e Furacão. Grêmio vem mal. Furacão vem subindo, quer a vaga na Libertadores. Vitória do Grêmio 1,82 para 1, do Atlético Paranaense 4,42, empate 3,40. Meu palpite Furacão. Cotas. Goiás e Bragantino. Vitória do Goiás cotada 3,10, do Bragantino 2,37, o empate 3,20. Goiás, situação difícil, vai cair, infelizmente. Bragantino vence. Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras ganhou ali, voltando aos trilhos, precisa dar um gás porque tem final de Copa do Brasil. Por isso o Atlético vence o Atlético Goianiense. Cotas: Verdão 1,55 para 1, Dragão 5,50, empate 3,70. Parabéns ao Atlético Goianiense. Bela campanha, contra tudo, contra todos, vai ficar na Série A na próxima temporada. E por fim, Botafogo, esse já rebaixado, vai pegar o São Paulo, já perdeu o Botafogo, cota 6,25, Tricolor Paulista 1,42, empate 4,25. Ufa, é isso aí, galera. Espero que vocês façam ótimos jogos. Não deixe, de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos. Enfim, vocês podem até fazer o desafio de apostas entre vocês, ver quem se deu melhor, quem confiou mais na gente, comparar os resultados. É sempre muito interessante. Vamos lucrar nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai se dar bem, com certeza. Um grande abraço e até a próxima.